O governo federal conseguiu aprovar com folga o projeto de lei do arcabouço fiscal, mas enfrenta outros contratempos para a montagem da base de apoio parlamentar. O foco de descontentamento está também entre deputados federais do Ceará, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A sucessão de convocações de ministros do governo Lula para reuniões na Câmara e no Senado tem sido entendida como um retrato dos erros nas articulações políticas do Palácio do Planalto e, ao mesmo tempo, sinais de descontentamento de parlamentares com a demora no atendimento de demandas. O descompasso entre a agenda do Palácio do Planalto e dos líderes provoca ainda mais ruídos nos movimentos para a construção da base de apoio ao governo na Câmara. Segundo o líder da bancada do União Brasil, deputado Elmar Nascimento, da Bahia, o problema é que os deputados federais estão na velocidade digital e o governo no analógico. Elmar Nascimento reforçou o que disse há poucos dias o presidente da Câmara, Arthur Lira, expoente do Centrão. Abre aspas, o arcabouço fiscal vai passar, mas o governo tende a sofrer revés em outras votações. Sem cumprimento de acordo e com as coisas saindo a conta-gotas, a temperatura vai aumentando. Fecha aspas, alertou o líder do União Brasil, ao ouvir do colega de bancada, deputado federal Danilo Forte, queixas sobre a demora para respostas aos pedidos de audiências. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Eu vou continuar nessa pauta antes da volta do jornalista Beto Almeida, porque o Sátiro Salles traz agora a informação sobre a proposta de extinção da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, que coloca em lados opostos aliados do governo Lula e parlamentares que não querem o fim desse órgão, que no passado era responsável pelas obras de saneamento básico e abastecimento de água em pequenos municípios do interior da região Nordeste, mas se transformou em alvo de operações da Polícia Federal por superfaturamento de obras e também casos de corrupção. Alvo de denúncias de corrupção e obras superfaturadas ao longo da sua existência, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, está no centro do conflito entre integrantes do governo Lula que querem extingui-la e deputados e senadores que se articulam para preservá-la. O deputado federal Isnaldo Bulhões, do MDB, apresentou nesta terça-feira um parecer mantido à extinção do órgão que nos últimos 15 anos executou obras de saneamento básico e drenagem nos municípios. As atribuições da FUNASA, se aprovada a extinção, de acordo com o relatório, serão divididas entre os ministérios das cidades, controlado pelo MDB, e da saúde. Segundo Isnaldo, a atual estrutura era ineficiente e gastava-se mais com o custo administrativo do que com a execução de obras. Ex-presidente da FUNASA, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, se contrapôs ao relatório e disse que os grandes prejudicados com a extinção do órgão serão os pequenos municípios do Nordeste. Segundo Danilo, no novo modelo que estão fazendo para o atendimento de comunidades rurais e pequenos municípios, as obras de saneamento e distribuição de água não chegariam às menores cidades da região do Nordeste. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Tudo junto aí, Beto Almeida, e misturado. Votação do arcabouço fiscal, pressão para a liberação de dinheiro das emendas parlamentares, pressão para a agilidade do governo federal na nomeação de apadrinhados, de aliados dos deputados federais e senadores, e também, como outro ponto de insatisfação, esse debate sobre o fim da FUNASA. O governo federal quer quer sepultar a Fundação Nacional de Saúde, enquanto há resistência de outro lado, como, por exemplo, essa manifestação do deputado federal Danilo Forte, que considera que com a ausência, com o fim da FUNASA, municípios e as populações de pequenas cidades poderão ser prejudicadas em função da falta de uma cobertura mais ágil nessas obras de saneamento básico e abastecimento de água. O deputado Danilo Forte, Luciano, já foi o presidente nacional da FUNASA, né?
E aí ele tem essa relação com o órgão, entende que a FUNASA ainda tem um papel a cumprir importante, principalmente nessas obras de saneamento básico, aquelas de construção de banheiros para pequenas comunidades rurais, onde ele diz que, por exemplo, nesses municípios mais distantes, menores, a extinção da FUNASA vai trazer um prejuízo. Isso pode ser fato, mas também é fato que a FUNASA se envolveu nos últimos anos em muitas denúncias de corrupção, em muitas denúncias de desvio de verbas públicas e que isso acabou levando a um verdadeiro descrédito em relação à atuação do órgão. Para além disso, a gente também entende o seguinte, que há uma gritaria no geral dos parlamentares, porque isso significa também a extinção de cargos federais distribuídos por todo o país. Em cada estado, em cada unidade da federação, tem uma superintendência. Aqui mesmo no Ceará, nós temos, por exemplo, um órgão da FUNASA aqui na avenida, né, me diga aí, a Avenida Santos Dumont, Santos no bairro Dumont, da Aldeota. no bairro da Aldeota, pronto. Um prédio gigantesco, Um prédio gigantesco, para atender tradicional. as ações da FUNASA nos 184 municípios Exatamente. do Ceará. Então você imagina essa estrutura toda, pela composição que está sendo acertada, ela vai ser distribuída principalmente entre o Ministério da Saúde e outros órgãos federais, a distribuição desses servidores. Então houve uma reação quando o Isnaldo Bulhões, que é o relator dessa medida provisória, que está tratando da reforma administrativa, ele propôs então manter a extinção da FUNASA. Lembrando que a FUNASA, na realidade, ela está em uma outra medida provisória. E aí o Isnaldo puxou esse entendimento dessa medida provisória que está tratando da extinção da FUNASA e colocou já dentro do bojo da reforma administrativa. A oposição foi para cima, pediu adiamento da matéria, da votação, né? E isso ficou para hoje. Não apenas a oposição, né? Mas integrantes Também, da integrantes própria base, da própria base, mas do principalmente da apoio oposição ao governo, né, federal. Houve uma reação geral, uma gritaria geral, porque na realidade todos querem manter essa estrutura da FUNASA funcionando e eu não tenho uma certeza de que é exatamente por conta das próprias atribuições da FUNASA, não. É pelo que ela representa em termos de cargos e manutenção de uma estrutura de governo e de poder nos estados, com indicação inclusive de pessoas ligadas aos parlamentares. E nessa abertura que eu fiz, trazendo o Sátiro Salles e o Carlos Alberto, tem também um relato sobre as pressões que os deputados federais e senadores fazem para o governo acelerar, ser mais ágil na nomeação dos indicados pelos líderes de partidos. Tem briga, mas aos poucos essas nomeações estão fluindo, diminuindo as tensões entre legislativo e executivo. Aqui mesmo no Ceará temos uma nova nomeação. Pois é, Luciano, olha, a gente já tinha escutado aí nos bastidores que havia, primeiro, a insatisfação. Isso é muito claro. Tem uma insatisfação da base das bancadas de deputados federais, não todos os estados, mas aqui também no estado do Ceará, em relação a, vamos dizer o seguinte, a lentidão da articulação política do governo Lula em fazer essas nomeações, essas indicações feitas pelos deputados federais. Eunício Oliveira, o deputado, inclusive, já manifestou aqui com a gente na semana passada essa insatisfação, atacando, inclusive, o líder do governo na Câmara, que é o José Nobre Guimarães, dizendo que o Guimarães sozinho indicou de 10 a 15 cargos, que deixou aliados de fora e tal. Bom, seja como for, isso está andando. É lento? É. Por exemplo, o próprio Eunício não reconhece, mas o MDB indicou o novo superintendente do DENIT, que é o Will Almeida, embora ele diga que não é uma atribuição que coube a ele, mas que coube lá a cúpula do MDB. É o entendimento dele. Agora, o novo fato, por exemplo, é que saiu a indicação para a Superintendência da Agricultura e Pecuária aqui no estado do Ceará. Foi publicado ontem, terça-feira, no Diário Oficial da União. E a indicação é do ex-deputado e ex-prefeito de Itauá, Odilon Aguiar. Ele vai ser o novo titular dessa Superintendência de Agricultura. Ele é primo do ex-deputado e líder do PSDB, presidente do PSDB aqui no Ceará, Domingos Filho, e foi indicado por Domingos Neto. Aí você pode me perguntar o seguinte, então tá andando? Tá. Mas ainda tem satisfação? Tem, Luciano. Nos bastidores, alguns parlamentares reclamam. Diz, por exemplo, que o PSD não esteve com o presidente Lula na eleição passada. E é fato, o PSD não apoiou o presidente Lula. No entanto, está conseguindo indicar aí o Odilon Aguiar para a superintendência aqui no estado do Ceará, da Delegacia da Agricultura e Pecuária. Há um questionamento que o Odilon foi
condenado por improbidade administrativa, e nesse caso uma resolução do STJ e também a legislação impede que quem é condenado por atos de improbidade administrativa ocupe cargos na administração pública. Essa condenação já é definitiva, jornalista Beto Almeida? Então, existe realmente, qualquer agente público fica proibido de exercer uma função de confiança, de nomeação para cargo em comissão, desde que ele tenha realmente sido condenado em uma decisão com trânsito em julgado, ou, quem sabe, até proferida por um órgão colegiado. No caso do Odilon, ele responde sim a processo, tendo sido condenado em instâncias inferiores, mas está recorrendo, ainda tem recurso, então não houve ainda o chamado transitado em julgado, ou seja, o desfecho em relação a ele ainda não é definitivo. Então, por isso, ele ainda está nessas condições, mesmo questionado, mesmo respondendo a processos, mesmo a processos por improbidade administrativa, isso é fato, mas ele tem recursos aí apresentados e ainda não houve um julgamento final em relação a essas questões dele. Por isso que está aí sendo indicado para assumir o cargo. Para finalizar, em 1 minuto e meio, a Assembleia Legislativa avança e garante mais recursos para o governo federal fazer investimentos na área social? Exatamente, Luciano. Foram 222 milhões de reais para abertura de crédito que a Assembleia Legislativa conseguiu numa votação aqui rápida aqui na Assembleia de ontem, para exatamente fazer esses investimentos na assistência social, principalmente para aquelas populações de municípios que foram atingidas pelas fortes chuvas durante este inverno, e aí sim precisa de uma verba extra para fazer esse atendimento ainda a famílias que muitas delas perderam inclusive suas residências, e também em relação aos investimentos nesse recurso extra que foi aberto de 222 milhões de reais, também para a área da educação. Então a Assembleia Legislativa tem dado demonstrações, por exemplo, de que está forte, que é aliada do governo Elmano e que de fato não cria dificuldades. Quando realmente vem para aprovar, vem mesmo com força, abre-se sim o regime de urgência e se vota. Isso em si é um questionamento que só a oposição às vezes faz. O outro ponto que a gente olha também aqui é que foi também aprovado em regime de urgência também o reajuste de 5,8% para os funcionários, os servidores, né, do Tribunal de Contas do Estado, o pessoal, principalmente, não são os conselheiros, que esses já tiveram reajuste de mais de 18%, e também para os servidores do Tribunal de Justiça do Ceará e da própria Assembleia Legislativa, ou seja, reposição da inflação. Foram essas matérias que movimentaram ontem o plenário da Assembleia Legislativa, antes, claro, de que a Assembleia comece agora já a pensar, Luciano, no trabalho que ela vai fazer em Capuí. Amanhã tem sessão itinerante da Assembleia Legislativa no município de Icapuí. A você, ouvinte internauta, você, jornalista Beto Almeida, uma boa quarta-feira. Uma boa quarta-feira a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.